de volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez o oftalmologista Dr. Marcelo Thanos. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E com um assunto super importante, porque a gente vai falar dessa mudança, né? Claro, a gente mudou de estação e com a chegada do inverno, alguns problemas oculares se tornam mais frequentes, as queixas e até aquilo que vocês comentam muito, que diminui a qualidade de vida do paciente, né, doutor? Sim. O nosso inverno ele tem essa característica de ser bem seco, né? Diferente dos outros lugares que o inverno chove, neva, o nosso inverno ele é bem seco. Você vê, se você sair na rua, pelo menos aqui em São Paulo, ele está com cara de verão, né? Verdade. Então, todas essas mudanças que tem nas estações acabam afetando a superfície do olho, né? E essas mudanças da superfície do olho podem trazer muitos sintomas e baixa na qualidade de vida, né, que a gente fala, né? É mais pela questão até do tempo seco, então que a gente tem a sensação da parte toda respiratória e dos olhos estarem mais secos. Sim. Mesmo, ou também a questão dos vírus, a parte viral que também acaba sendo parte do problema. O vírus que dá, vamos falar, o mais comum que dá conjuntivite, ele é mais comum na época, às vezes, de calor e chuva. Tá. Não que seja impossível ter agora, que a gente vê também agora, mas ele é menos comum nessa época. Tá. Então, o que acaba tendo mesmo são alterações. Então, do mesmo jeito que você falou que o nariz está seco, a boca está seca, os olhos estão secos, e aí também vem problemas respiratórios juntos. A rinite ataca, a pessoa tem crise de espirro, coça muito o nariz e o olho às vezes vem junto também com essa crise alérgica, né? Pode estar associado, é frequente estar associado. Muito frequente. Então não é incomum, eu falo por mim, mas a gente vê no consultório, mas quem tem rinite, então chega essa época e começa, doutor, agora começa a coçar muito, espirrar muito, o nariz fica escorrendo aquela solução transparente e hialina, e junto vem sintomas oculares, né? Olha só. Vamos colocar já um primeiro então na tela, a gente vai falar de alguns deles e vocês mandem perguntinhas, estamos ao vivo. Então, sintomas da conjuntivite: pálpebras inchadas, coceira intensa, lacrimejamento e vermelhidão. Então, aqui são principalmente sintomas que a gente fala da conjuntivite, vamos falar alérgica, né? Quando a gente fala conjuntivite alérgica, a gente abre vários sintomas dentro da alergia ocular, mas aí tem alguns sintomas da conjuntivite alérgica, né? Então, são esses, lacrimejamento, normalmente não tem secreção. Aquilo do paciente acordar com o olho grudado, toda hora tem que limpar porque forma aquela secreção, aquele pus, né, que as pessoas chamam. Essa seria viral. Essa é mais comum ser viral, bacteriana. Não é muito comum essa época do ano, do inverno não é muito comum, né? Então, a pálpebra inchada, irritação, lacrimejamento, sensação de areia nos olhos. Então, às vezes a pessoa fala assim, doutor, eu tenho, na hora que eu pisco, eu sinto que tem alguma coisa. Às vezes até ele quer que ache alguma coisa dentro do olho, mas não tem, mas ele pode vir também com esses sintomas associados, além de, às vezes, a pessoa ter outras doenças de alergia associada. Então, às vezes a pessoa tem uma dermatite atópica, a pessoa tem uma bronquite alérgica, a pessoa tem uma rinite alérgica. Então, às vezes podem vir associadas a sintomas que não do olho, né? Então a pessoa já tem uma alergia e o olho às vezes pode vir junto também. O que pode ser um problema, doutor, é a questão então das pessoas se automedicarem, porque a partir do momento que a gente fala que é algo alérgico, as pessoas que já têm alergia normalmente já têm um remedinho ali que na primeira vez deu certo. Sim. E elas já recorrem a ele. Então isso pode ser um problema. Sim, pode ser um problema e trazer risco para a saúde ocular. Então, porque às vezes é como você falou. Então, a pessoa já tem aquela farmacinha, fala, eu já sei isso aqui, eu já vou usar o colírio XYZ e começa a usar, só que às vezes está usando uma medicação que é para um problema e pode causar outro, né? Então, às vezes usar um corticoide, que às vezes pode ajudar numa alergia, mas pode aumentar a pressão do olho, pode causar um glaucoma secundário, pode causar até uma catarata, né? Então, isso tem que tomar cuidado mesmo. É bem perigoso, né, gente? O negócio do colírio parece super inofensivo. Às vezes as pessoas falam, é uma coisa simples, mas não é. Tá aí. Vamos colocar o próximo, então, na tela. Vocês mandem perguntinhas, né? Quem quiser contar aí alguma situação, fique à vontade. Olha lá. Sintomas da síndrome do olho seco. Então, é um ardor, uma irritação, sensação de areia nos olhos, dificuldades para ficar em lugares com ar-condicionado ou em frente ao computador, olhos embaçados ao final do dia, coceira, vermelhidão, lacrimejamento excessivo e sensibilidade à luz. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Sim, cada vez tem aumentado mais essa questão, principalmente pelas telas.
Então, antes a gente via quem trabalha no computador, no escritório, pode ter maior incidência de olho seco. Agora, pela mesma questão da quarentena, que está todo mundo, às vezes, em casa, é tablet, é laptop, é celular, que fica praticamente o tempo todo, a gente tem visto até um aumento desses sintomas. Não que a pessoa tenha uma doença grave, mas naqueles momentos que usa as telas, podem ter sintomas de olho seco. Como mas esses a questão, foram citados, né? Desculpa até te interromper, mas nesse caso a gente está falando de uma manifestação que pode acontecer, mas tem doença autoimune que também é ligada a isso. Quando a gente fala de olho seco, a gente não pode esquecer de falar da síndrome de Sjögren também, né? Tá. Que às vezes pode ter uma relação com doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, entre outras. Além do olho seco, ele tem a boca seca, o nariz seco, a vagina seca, então pode vir junto de outros sintomas, sim. Então pode ter essa questão autoimune. Por isso que às vezes não é legal só a pessoa ir na farmácia, comprar um colírio e começar a usar achando que está tratando, porque realmente na consulta a gente consegue saber qual camada, a gente quando fala na lágrima, olhando aqui o modelo do olho, a lágrima é como quando a gente unta uma forma com azeite, a lágrima funciona como aquilo, ele unta o olho para proteger o olho e ela tem 3 camadas, a gente fala a camada de gordura, a camada de proteína e a camada aquosa, né? Então, às vezes a gente consegue identificar qual camada da lágrima que não está sendo boa. E nisso a gente consegue saber se é mais, às vezes, relacionado a uma doença autoimune, se é um olho seco que a gente fala evaporativo, então ambientes com ar-condicionado, a pessoa que pisca menos quando está concentrada, fazendo qualquer coisa, um trabalho manual, lendo ou fazendo assistindo um filme, por exemplo, a gente às vezes fica prestando atenção, pisca menos e a gente fala que tem um olho seco evaporativo. Entendi, que não lubrificou o suficiente. Isso, ele evapora mais do que ele fica ali no olho retido. Então, aí ele pode ter esses sintomas. Por isso que é bom, às vezes, a questão na consulta, a gente consegue definir aonde que está o defeito daquele filme lacrimal. Então, de qualquer modo, o ideal é uma investigação. Sim. Porque nesse momento pode ser descoberta aí uma coisa que é além a uma situação apenas que acontece nessa época do ano, né? Eu vou colocar já a perguntinha do público e já a gente vai falar da questão do Covid-19, das notícias recentes, né? Que saíram relacionando manifestações oculares também com a doença. Então, perguntinha do público, quem escreveu pra gente? Rô, obrigada, um beijo. Posso substituir o colírio hidratante por soro fisiológico ou é totalmente inadequado? Essa pergunta é interessante. O soro fisiológico pode ser usado, só que, infelizmente, o efeito dele às vezes é fugaz. Então, a gente coloca o soro para aliviar uma ardência, uma queimação, sensação de areia. E naquele momento que instila, naquela hora que pinga o soro, ele até alivia, traz algum conforto, só que ele é muito rápido. Então, logo depois de alguns minutos, já pode, às vezes, voltar os sintomas. Então, você usar numa situação que não tem mais nada para usar, eu acho que não vai fazer mal. Só que, às vezes, existe a questão, primeiro, que o soro tem sal, né? Então, o soro fisiológico, ele tem o cloreto de sódio, que é um sal. Às vezes, pode dar alguma irritação na pele, em volta da pálpebra. E existem hoje lubrificantes, que ela chama de hidratante, o lubrificante que é sem conservante. A pessoa pode usar até de hora em hora, que não vai fazer mal aquele colírio. Então, ainda eu sugiro talvez ainda manter o lubrificante, porque o efeito dele é mais prolongado e ele estabiliza às vezes melhor o filme lacrimal, essa lágrima que unta toda a córnea e a superfície do olho. Então talvez eu sugiro ainda manter o lubrificante. O soro, de repente, para uma compressa? Isso, uma compressa gelada com soro, ele pode trazer conforto. Vamos dar um exemplo. Você está lá longe, não tem nada, não tem uma farmácia próxima. A única coisa que tem é um soro, aí você pode deixar ele na geladeira, geladinho, e te trazer algum conforto. Mas, às vezes, a longo prazo, não sei se vai trazer tanto benefício como o lubrificante. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo. Um beijo. Devemos manter o uso de óculos de sol mesmo nos dias nublados? Olha, isso é muito de cada paciente. Tem pessoas que sentem mais fotofobia, que é aquele desconforto com a claridade, do que outros. Então, às vezes, pessoas de olho claro, às vezes têm mais fotofobia, esse desconforto com a claridade, do que as outras. Pessoas que já foram operadas de catarata, às vezes têm mais fotofobia. E, às vezes, usam o óculos mesmo em situações de tempo nublado. O óculos, às vezes eu brinco eu comparo ele como um protetor solar.
o dermato sempre orienta o quê? Usar mesmo em tempos nublados, Verdade. mesmo para quem trabalha em ambiente fechado, porque tem o raio ultravioleta ali também. Então pode ser usado também mesmo em dias nublados. Eu acho que traz proteção mesmo nessas situações, eu acho que vale a pena. É o ideal, né? Antes da gente passar para a próxima, doutor, então, o que hoje a gente já pode passar para o público como informação atualizada, ligada, né, à questão do Covid-19 e desses problemas oculares? Eu acho que a primeira questão é que os olhos podem ser uma porta de entrada para o Covid. Então, às vezes a gente acha que está de máscara, está protegido, mas às vezes a gente fala que é o perdigoto, aquele aerossol que chama, pode entrar no olho, o olho ser uma porta de entrada, como é para várias outras doenças. Então, também ter esse cuidado de evitar pôr a mão nos olhos, mesmo a gente passando álcool gel, evitar levar a mão aos olhos. E outra coisa que tem vários artigos falando sobre sintomas associados como uma conjuntivite, com secreção, olho vermelho, mas para pacientes que têm quadros às vezes mais graves. Tá. Então, os artigos que tem falando sobre esse tipo de sintomas oculares, olho vermelho, secreção, irritação dos olhos, como uma conjuntivite viral, só que associada ao Covid, associada ao coronavírus, foi observado em pacientes internados com coronavírus, principalmente em quadros mais graves. Entendi. Então, digamos que não foi, talvez, a primeira manifestação do Covid, o que nos faz sugerir, então, num primeiro momento, que seja Covid. Sim, sim. Tá, isso eu não tinha entendido ainda do que a gente Às vezes pode ter ouviu. essa confusão da pessoa, às vezes ter uma conjuntivite, principalmente nessa época, falando, é Covid, pode ser Covid. Normalmente vão vir outros sintomas, né? A conjuntivite, por exemplo, às vezes não vai ter uma dor no corpo, uma indisposição, não vai ter febre, não vai ter diarreia, né? A conjuntivite normalmente às vezes não vem com esses sintomas, né? É isolado. Normalmente conjuntivite viral simples, que vamos falar mais comum, ela vem só com aqueles sintomas oculares, às vezes um pouquinho de um resfriadinho, e o que a gente fala daquela íngua aqui na frente do ouvido, né? Então, mas às vezes as pessoas se assustam, né? A gente fica só vendo notícia disso o dia todo e às vezes começa a ficar meio achando que o que tem pode ser um começo de um corona e às vezes não é. O tempo todo, né? O tempo todo. Ah, não, mas será que é? Né, a gente, claro, isso é do ser humano também. Normal. De lei, e a gente Sim. até está colocando essa questão para informação, muito mais para acalmar Sim. do que para, de fato, manifestar aí um desespero. Claro. Porque uma conjuntivite, ela dificilmente viria acompanhada com uma febre, por exemplo. Não vem só febre, quando tem uma outra coisa associada. Sim, sim. A pessoa, vamos falar, tem uma outra doença que cause febre e aí vem a conjuntivite às vezes junto, né? Vamos falar assim. Mas só a conjuntivite simples, que é aquela que secreção, irritação, olho vermelho, normalmente não vem com febre, com diarreia. Diarreia, por exemplo, que é um quadro muito comum de corona, com aquele sintomas de desconforto, dor no corpo, esse mal-estar que normalmente a conjuntivite não vem, né? E a falta de paladar Falta de e a perda do olfato, esses ainda são os tosse, principais, sim, os sim, mais sim. característicos do quadro. Sim. Certo. É bom a gente sempre repetir, porque claro, né, que eu sei que vocês só dão informações depois de estudos que são realmente comprovados e que, né, a área médica tem uma grande responsabilidade nisso, e aqui no programa eu acho importante que às vezes a gente tem muita pergunta que ainda não tem resposta, né, gente? Então a gente vai tentando, mas vocês precisam ter os estudos, né, claro. doutor? Vamos para a próxima. Então a gente tem mais uma doença. Isso mesmo, mais um sintoma. Então são as alergias oculares, que também trazem olhos vermelhos, coceira, lacrimejamento, ardência, fotofobia e irritação. Sim. É como a gente estava falando, então podem vir associada com outros tipos de alergia. Então, às vezes a pessoa já sabe que tem, por exemplo, rinite, bronquite, urticária ou uma dermatite atópica, bronquite alérgica, ou não, ele pode vir só com uma irritação dos olhos, como falou aí, irritação, lacrimejamento, fotofobia, que é esse desconforto com a claridade, pode às vezes vir com um muco, vamos falar, não é uma secreção, um muco que pode vir junto, um pouco mais espesso, né? Então é importante também investigar, porque existem tratamentos específicos, às vezes só um colírio antialérgico ou associado a algum outro colírio um pouco mais forte, né? Precisa passar em consulta também, né, doutor? Infelizmente não dá. Você pode até quebrar um galho, vamos falar assim, com um soro
fisiológico, como a telespectadora falou, ou com lubrificante, quebrar um galho, mas às vezes realmente vai ser necessário uma avaliação oftalmológica. Eu sei que às vezes está todo mundo com medo de ir num serviço de saúde, mas tem algumas situações que às vezes você tem que ir tomar os cuidados, usar a máscara, álcool gel, tudo, o espaçamento, tudo isso, mas às vezes é necessário, né? A gente está vendo que não só para oftalmologia, mas para outras doenças, as pessoas estão deixando de procurar ajuda pelo medo de se contaminar com corona, claro que tem razão, mas às vezes é uma doença grave que realmente precisa avaliação imediata, vamos falar assim, né? E com o passar dos dias, então nós estamos aí da 15ª semana, 100 dias, né? Podemos colocar dessa forma, já sabemos ainda bem a forma de contágio. Sim. Então assim, quanto a isso, existe uma prevenção que cabe, né, a nós essa responsabilidade de, claro, colocarmos em prática, como nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos sem máscara, porque nós estamos num programa, não dá para passar essas informações o tempo todo, não daria para entender. A gente está fazendo distanciamento, certo? Com álcool em gel ali do lado e daqui a pouco a gente já passa de novo, né, doutor? Vamos lá, perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo para você. O que um colírio deve ou não ter para que possamos usá-lo diariamente? Boa pergunta. Olha, eu acho que eu vou um pouquinho de trás para frente nessa pergunta. Eu acho que não deve ter antibiótico, que não é para ser usado diariamente. Não deve ter corticoide, que é um colírio que às vezes a gente usa na nossa rotina de na oftalmologia, mas não para usar todo dia, tem as suas indicações. E eu acho que não deve ter vasoconstritor. Então, aquele colírio que é muito comum nas farmácias, que você pinga, deixa o olho clarinho, esse é um colírio que não deve ser usado diariamente. Eu acho que deve ser evitado. E o que a gente sugere sempre são os lubrificantes. Os lubrificantes, cada vez estamos tendo mais opções de lubrificantes. Esse é um colírio que traz um pouco mais de segurança para você usar e não te trazer uma doença, não te trazer piora de algum quadro, né? Então, inclusive nas crianças agora, doutor, com essas aulas online que elas estão o tempo todo sim, com os olhinhos abertos ali. Eu acho que pode usar sim o lubrificante nas crianças. Tem alguns bem específicos que podem ser usados sem problema. Tá aí. Vou agradecer mais uma vez, doutor Marcelo Thanos, oftalmologista. Quem quiser entrar em contato, saber mais, mandar perguntas para o doutor, vai lá no Instagram dele, que é o @doutor abreviado Marcelo Thanos. O Thanos se escreve T-A-N-N-O-U-S, tudo junto, @doutor Marcelo Thanos. E lá um telefone também de contato, que é o 5572-4001, 5572-4001. Já entra em contato com o doutor. Obrigada, viu, doutor? Obrigado Até a próxima. Sempre um prazer tê-lo aqui.